Aqui está teu filho, teu servo, Pai amado, que o Senhor, meu Deus amado, já revelou a tua palavra ao coração dele, Pai. Senhor, tira toda insegurança, todo medo, ó Pai amado, dê a ousadia do teu Santo Espírito, a intrepidez, ó Pai. Meu Deus amado, revela, Senhor amado, tudo o que tu queres, Pai. Se há algo novo que ainda o Senhor não colocou no coração do teu servo, libera, Senhor, neste momento a tua igreja. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Ó Senhor Jesus. Amém. Abra suas Bíblias em Mateus 6, versículo 24. Glória a Deus. Mateus 16, versículo 24, amém? Glória a Deus. Vamos fazer a leitura, diz assim então disse Jesus aos seus discípulos: se algum homem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Versículo 25, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por amor, por minha causa, achá-la. Amém? Até aqui. Jesus, ele vem pregando, e a sua primeira pregação, ele é arrependa-se. Camille, abaixa um pouquinho. Toca aí. Obrigado. João Batista vem pregando também, arrependa-se. Arrependa. E esse é o Evangelho de Cristo, né? Arrependa-se. A gente, todos os dias, somos desafiados e é necessário que a gente se arrependa, né? Essa é a vida do cristão. A gente precisa se arrepender. Normalmente a gente tem classificado os pecados, né? Aquele cara que é adúltero, aquele cara que é um drogado, aquele cara que está na prática do pecado. Viver a prática do pecado é uma situação. Mas a palavra de Deus fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E a pregação do Evangelho de Cristo é arrependa-se. Cristo faz milagre, faz. Domingo a irmã Cleonice trouxe um testemunho e eu fiquei ali chorando ali. Deus faz milagre, Deus tem feito milagres. Amém? E tem milagres que a gente nem vê, que Deus tem feito de livramento, de situações, às vezes parece coisa pequena, mas é que Deus tem tratado, maná a cada dia aí pra gente, né? Mas o grande desafio da gente como igreja e também até como ser humano é entender o siga-me, pegue a sua cruz e siga-me. E Jesus vem pregando, arrependa-se, arrependa-se. E a gente vive numa geração, estava conversando com o meu tio Zé sobre esse estudo, que era um estudo que eu estava fazendo sobre a cruz de Cristo. E se a gente começa a entender o significado da cruz de Cristo e de tudo que ela traz para a gente vai, como eu posso dizer, a gente vai ver o quão pouco a gente faz em prol do Evangelho de Cristo, entendendo que por mais que a gente faça alguma coisa, nada vai chegar perto daquilo que Jesus fez por nós. E entenda uma coisa, a gente vive em dias maus, vive em dias igual aos dias de Noé, se pode se dizer assim, né? A palavra de Deus relata que naqueles dias se davam casamentos, bebiam, homem com homem, mulher com mulher, e a gente vive esses dias, né? E tendo essa necessidade e tendo essa percepção, Deus tem falado comigo: pega a sua cruz e siga, né? E eu tirei alguns prints aqui de alguns pensadores. Tem um pensador que fala assim, o Calvário mostra como o homem pode ir longe no pecado e como Deus pode ir longe para salvá-lo. A cruz de Cristo. Cícero, um pensador da época de Roma, ele fala assim que a cruz é a pior de todas as mortes. Joséfano escreveu o evento como o mais desgraçado de todas as mortes. Essa é a cruz de Cristo. Mas o que eu quero entender aqui, né? O texto nos fala que Jesus,
ele está dando um sermão com uma multidão, um pouquinho mais atrás, e ali ele pergunta para os discípulos assim: quem diz que eu sou? Quem eles dizem que eu sou? Né? E aí eles falam: uns dizem que isso é João, outros Elias, outros um profeta. A gente falou sobre isso uns cultos atrás, né? E aí ele fala para Pedro: Pedro, quem você diz que eu sou? Aí Pedro fala: tu és o Cristo, Filho de Deus. Confessa Jesus, amém? E aí ele continua. E aí Jesus começa a falar da sua crucificação e daquilo que ele vai passar, das dores que ele vai passar, né? E aí Pedro fala assim: não, Senhor, para que você vai passar isso? Tem pena de você e tal. Aí Jesus, o mesmo Pedro que é cheio do Espírito, Jesus repete: aparta de mim, Satanás, eu não vou beber no cálice. Pega a sua cruz e siga. E aí Jesus fala assim: ó, tome a sua cruz e siga-me. Porque o versículo, né? Então Jesus disse assim aos seus discípulos: se algum homem quiser vir após a mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quando Jesus fala sobre tomar a sua cruz, ele está falando sobre o estilo de vida que nós admitimos, que morremos para nós mesmos, e essa decisão não oculta. Na verdade, é uma decisão pública. O exemplo é João 19:17, que diz assim: Jesus leva a sua própria cruz pelo caminho e todos vêem. Existe uma caminhada que Jesus tem, né? Jesus vai julgado por Anás, Caifás, os fariseus, o povo, os gentios, os judeus, e existe uma caminhada ali, né? Que Jesus faz até chegar no Calvário, né? E essa caminhada aí é interessante a gente pensar, porque ele é blasfemado, né? Se pode se dizer, xingam ele, cuspem nele, ele apanha. As pessoas falam: o Senhor não é o Cristo, por que você não salva você mesmo? E isso me fez pensar: como eu tenho carregado a minha cruz, como eu tenho carregado o Evangelho. Olha aí, aleluia. Amém? Como eu tenho vivido o Evangelho de Cristo diante das decisões que eu preciso tomar no meu dia a dia. É verdade, aleluia. Como eu tenho vivido realmente essa palavra que Deus tem falado. A gente tem dores, a gente tem sentimento, e quando Deus fala assim: toma a sua cruz e siga, Ele está querendo englobar tudo isso daí, porque Ele estava passando por todas essas dores que a gente iria passar, e Ele entendia tudo que a gente ia passar. Então existem momentos que a gente não quer vir para a igreja porque talvez um emprego é melhor, ou talvez porque está faltando alguma coisa e você acha que Jesus te abandonou, ou porque está tranquilo, não está faltando nada, depois eu vou. O que significa para a gente, como a gente tem vivido esse Evangelho? Pega a sua cruz e siga. Domingo eu falei um pouquinho aqui antes do louvor sobre uma pregação que a Jo fez sobre o jovem rico. Aquele jovem rico chega até o Senhor Jesus e fala assim: eu tenho cumprido os seus mandamentos e tal. Aí Jesus fala assim para ele: então faz o seguinte, dê tudo que você tem aos pobres e me siga. Aí a palavra de Deus fala que o coração dele se entristeceu já, e ele catou e voltou para trás. O coração daquele homem estava na riqueza. E aonde está o nosso coração? Quando Jesus fala para a gente pegar a nossa cruz e seguir. Amém? Glória a Deus. Eu queria falar mais um ponto. A cruz não está relacionada apenas com o sofrimento. Vai além disso, está relacionada com um propósito. Gálatas 2:20 fala assim, apóstolo Paulo: não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Paulo está dizendo: já estou crucificado com o seguinte propósito, para que Cristo viva em mim. E João 3,14 fala assim: de modo que, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, o plano de salvação. Amém? Pega a sua cruz e siga-me. Eu não sei assim o que de fato tem talvez nos atrapalhado de entender
a essência do Evangelho de Cristo e de toda a entrega que Jesus teve na cruz. João, tentando explicar o amor de Jesus, em João 3,16, ele fala que Deus deu seu Filho. E aí eu te faço uma pergunta: você morreria por Jesus? Eu morreria. Mas eu faço mais uma pergunta: você daria o seu filho por Jesus? Você entregaria ele? Até onde a gente tem vivido esse Evangelho de Jesus? Quando somos confrontados com ideias, ou como é a gente nos nossos ciclos de amigos, de amizade, como é a gente no nosso dia a dia, naquilo que a gente vê no nosso celular, naquilo que a gente assiste na TV. Se eu chegar aqui e falar para você mal da sua mãe, talvez você não fale mais comigo. O carnaval tem zombado do nosso Deus todo dia, e a gente às vezes assiste. A porta dos fundos brincou com o nosso Senhor, e às vezes a gente está assistindo. Como a gente tem tratado o Evangelho que Cristo nos trouxe, todo o seu sofrimento e toda a sua dor. É importante a gente pensar nisso, amém? Mas eu queria lembrar de algo, e aqui eu concluo. A cruz era um plano de salvação para nós. A cruz ela era a mais indigna de morte que existia na época ali, né? Na cultura judaica, onde tinha uma opressão, né, romana, e Jesus vem, e como ele falou aqui para Moisés, ergueu a serpente, era necessário que Jesus morra. A cruz que a gente hoje carrega e precisa carregar é de negar a si mesmo, de negar as nossas vontades, para que a gente possa viver a vontade de Cristo, que é soberano. Abraão, quando Deus pede o filho, dá promessa a Abraão, Deus não queria o filho, Deus queria Abraão. É verdade. Deus não vai te dar nada e tomar de você. A palavra de Deus fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A promessa de Deus está de pé. Deus queria Abraão. Amém? E essa cruz era muito pesada para a gente carregar. Não existia como. O preço era muito alto, porém, a palavra de Deus fala que ele deixou de toda a sua glória, abriu mão de todo o seu conforto e desceu e morreu uma morte de cruz. Eu queria fazer ler um texto aqui que está em Isaías 53, no versículo 4 e diante. Aleluia, te adoramos, Senhor. Isaías 53? Isso. Isaías 53, do versículo 4 e diante. Olha o que Jesus faz, ó. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nos reportávamos por aflitos, feridos de Deus e oprimidos. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pela nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda, perante os seus tosqueneadores, ele não abriu a boca. Por juízo, o opressor foi arrebatado, e a sua linhagem, quem dele cogitou? Porquanto foi cortado das terras dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Desenganado-lhe a sepultura como os perversos, mas como o rico esteve na sua morte, pois quem nunca fez injustiça, nele duro algum se achou a sua boca.
Todavia, escuta isso, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazê-lo enferma quanto dele a ele a sua alma. Como oferta pelo pecado, virá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Amém?